Então, bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez, nós vamos dar continuidade às aulas que nós temos feito nesses dias sobre o tema Imagem de Deus, Imago Dei em latim. É latim porque vem da teologia. A teologia ela foi iniciada há muito tempo atrás, na época da Igreja Católica Apostólica Romana, Então você tem ali os pais da igreja, os primeiros, e toda a teologia, foi desenvolvida ali. Mesmo que nós somos uma igreja protestante, que não concordamos com o Papa, nem com a teologia católica de adorar divindades, igual estátuas, Maria e coisas do tipo, aquele legado, aquilo que tem de bom, nós absorvemos. Então nós temos lá o Santo Agostinho, que é o Agostinho, Tomás de Aquino e tantos outros que contribuíram muito para a teologia, e isso daí então, em matéria de ciência, não é jogado, não é desperdiçado. Então, Imago Dei, imagem de Deus. Como os irmãos estão vendo, é algo que já existe lá desde 2000 anos atrás, esse estudo sobre esse tema. E aqui, junto com os irmãos, nós já vimos tivemos três aulas, e sobre esse tema. Ainda tivemos uma outra abordando alguns detalhes, e eu prometi para os irmãos que hoje eu iria tirar dúvidas. Então vou começar perguntando para os irmãos se algum dos irmãos tem alguma dúvida sobre o tema. Se tiverem, pode falar. Eu estou com a balinha na boca porque a garganta está ruim e a gente precisa dar um aliviado aqui. Bom, alguma pergunta sobre o tema? Só um esclarecimento a mais. Você falou da teologia católica. A teologia iniciou mais ou menos 300 anos depois, antes do início da igreja. Então já havia teologia. Havia teologia antes pelos pais da igreja, não esses pais aí, mas os pais mais antigos ainda. Não, sim, mas o termo Imago Dei, que é no latim, Por isso que eu citei o latim vem da língua romana, então por isso que eu falei isso. Mas não tem problema, tá certo, é isso mesmo, mas é só para dizer por que é latim, por isso que eu citei a Igreja Católica. Bom, então eu vou fazendo alguma revisão, aí os irmãos vão lembrando das questões e a gente vai abordando as dúvidas. Eu gosto mais desse jeito aqui, com a lousa, mais livre, não ficando citando muitos versículos, fica mais dinâmico, mas a parte dos versículos ela é essencial para a gente estabelecer bem a doutrina e falar que nós estamos realmente ensinando Bíblia, senão fica parecendo que é uma coisa da cabeça. E aí o que acontece? Então aqui vai ficar mais dinâmico, a gente vai relembrar algumas coisas, vai fazer um apanhado de tudo que já foi visto, e aí em qualquer momento que os irmãos tiver qualquer dúvida, pode perguntar. E os versículos, a base bíblica, não questiona agora, porque já foi dado, a teoria, a matéria já foi dada, nas aulas anteriores. Então tenta entender o que eu vou explicar aqui. Nós falamos que Deus é Espírito. Quando Deus, que é Espírito, criou o mundo, o universo material, Ele criou algo que é diferente de sua própria natureza, porque Deus é Espírito, é invisível, é poder. Mas a natureza, a matéria, ela não é poderosa, ela é limitada, Deus é infinito e a matéria é limitada. A matéria sofre a ação do tempo, ela não é algo eterno, mas Deus é eterno. Então é diferente
a criação é inferior ao próprio Deus, porque ela não é Deus. Deus é eterno, infinito, é todo-poderoso. A natureza ela é limitada. Nós estamos então no mundo material criado por Deus, nós somos limitados. O Espírito de Deus é infinito, é eterno, mas nós somos limitados. Então, quando Deus criou o ser humano, Ele fez então ali o boneco de barro, certo? E Ele soprou no boneco de barro. Eu já falei que a palavra lá seria Neshama. Vou fazer aqui o desenho de um vento, né? Mas, mais para frente na Bíblia se entendeu que na verdade ali era Ruá, era o Espírito. Então, a fusão, a união entre a matéria e o Espírito dá o resultado alma. Alma quer dizer ser vivente, quer dizer ser respirante. Certo? Alma é isso. Então, sopro, espírito, entra no boneco inanimado, anima, né, do latim, né? Aquilo que está inanimado, e ele passa a ser um ser vivo, a tal da alma. Quando nós morremos, a alma então seria desfeita, o ser vivo deixaria de ser vivo, porque a alma significa ser vivo. O corpo volta para onde ele veio, a terra, e o espírito volta para Deus que o deu. Muitos entendem que esse espírito ele é uma força vital. Então, todos os seres vivos, árvore, deixa eu fazer o coelhinho, né? Coelhinho, a tartaruga, né? O homem, e por aí vai, todos receberam essa força vital e todos vivem. Porque sem a força vital ninguém vive. Aquilo que é material tem dentro dele a força vital. Morreu, a força vital volta para se somar ao resto da vida, que é o próprio Deus. A vida volta para a vida e aquilo que é matéria, a terra, volta para a terra. Então, homem e animal não teria nada de diferente entre essa separação, não teria diferença nenhuma. Aí vem a questão, né, que muitos entenderam ao longo de muitos séculos: os animais não têm alma. Por quê? Quando Deus soprou o seu espírito vamos colocar aqui um foguinho aqui agora, foguinho mais corpo de barro igual a homem. Quando Deus soprou o espírito dentro do corpo de barro, então aqui é o espírito, Deus colocou o espírito, ele colocou algo diferente do que ele colocou nos animais. Por isso o homem é um ser espiritual. Quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Mas eu mostrei para os irmãos que não é assim. Todos nós, homens e animais, receberam essa energia vital. A Bíblia descreve com detalhes a criação do ser humano apenas. É só uma questão de descrever o momento, o processo com detalhe. Então o homem e o animal, todos têm aquela questão da parte espiritual. Ok. O que acontece? Na igreja adventista, por exemplo, diz que quando o ser humano morre, então eu vou desenhar um bonequinho aqui caído no chão, morreu. A energia vital, aquele fogo, aquele espírito, aquela alma, ela também morre. Então o animal, vou desenhar aqui
Um cavalo caído no chão. Que cavalo mais feio. A força vital dele se extinguiu. O cavalo deixou de existir. O corpo deixou de existir. Força vital se extinguiu. Se juntou de novo com Deus, com a vida. Não tem consciência. Então, na igreja adventista, homem e animal é igual. Morreu, acabou. Daí a ideia da ressurreição. Daí a ideia do sono da alma. Sono da alma quer dizer que deixou de existir. Deixou de existir. Para voltar a existir, para ser julgado no dia do juízo, tem que voltar a existir. Certo? Então, deixa eu fazer uma pequena pausa. Vamos ver se a gente está entendendo. Vamos lá, recapitulando. Tudo aquilo que eu já ensinei para os irmãos ao longo de um ano e alguma coisa. Nós morremos e vamos aparecer diante do trono branco no dia do juízo. Trono branco. Vai ter lá um grupo à direita e o grupo à esquerda. Para que esse grupo esteja lá, ele precisa passar por um processo que se chama ressurreição. Todo mundo aqui tem um novo corpo, que é o corpo espiritual. Esse corpo, ele é diferente desse corpo aqui, material, que é um corpo que envelhece, que é um corpo que é mortal, que é um corpo que morre. Todos aqui têm esse corpo espiritual, corpo espiritual. Quando Jesus fala lá no Novo Testamento, vocês precisam temer. Quem pode? Quem tem o poder? Não temam, vamos lá, repetir o que Jesus falou, não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem destruir, não podem matar aquilo que está dentro do seu corpo, que é a sua alma. Temam aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. Jesus está citando essa cena aqui, porque nessa cena aqui, o corpo é um corpo espiritual, é um corpo que é a plena junção do espírito ou da alma, da força vital com, vamos dizer assim, algum tipo de matéria, vamos dizer assim. É um corpo que ele é imortal, ele é igual ao dos anjos e ele não envelhece e etc, etc. Então esse pessoal aqui da esquerda, eles vão para o inferno com o corpo e tudo. Por que precisa do corpo? Porque o corpo vai permitir o sofrimento, certo? Ele permite o gozo, a alegria. Aqui é o céu, né? Aqui é o céu, aqui é o novo céu, no caso, que é um novo planeta, novo céu e nova terra, certo? Destino final. Aqui já é o céu, aqui é o céu, o trono de Deus, céu atual, céu atual. Aqui é o novo céu, nova terra, aqui é o inferno. Então todo mundo aqui na ressurreição não ressuscita apenas esse corpo de barro normal, mas o corpo, seja a pessoa crente ou não, seja a pessoa crente ou não, ela recebe um novo corpo, que é um corpo indestrutível, igual ao dos anjos, um corpo espiritual, e uns vão ser ressuscitados para a glória eterna, um corpo que resiste ao tempo, e outros vão ser ressuscitados para a vergonha eterna, um corpo que resiste ao tempo. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Eu estava lembrando disso outro dia. Alguém colocou na internet um meme
Ele fala, Deus te ama tanto que criou o inferno, né, para você ficar com medo de ir para o inferno e não se afastar de Deus. Mas isso aí não é bíblico, isso está errado. Por quê? A Bíblia fala que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para o ser humano. Deus nunca pensou em lançar o ser humano no inferno. O inferno foi criado depois que os anjos se rebelaram contra Deus. É uma prisão para prender anjo, não é para ser humano. Quando o ser humano comete o mesmo ato de rebeldia e segue os mesmos caminhos de Satanás, ele cai na mesma condenação de Satanás. Então, para irmos para a mesma condenação de Satanás, nós temos que ter um corpo igual ao de Satanás, senão não vai dar muito certo. Então, todo mundo com corpo de anjo aqui, todo mundo com corpo de anjo aqui. Eu falo corpo de anjo só para dizer a ideia do corpo espiritual, não é que é exatamente o corpo de anjo, eu só estou usando uma palavra só para a gente entender. É o corpo igual ao de Jesus. Jesus ressuscitou, certo? Jesus mostrou lá para o pessoal o que sobrou da ferida, não sei se estava cicatrizada, como é que estava, não faço a ideia, eu só sei que ele mostrou que tinha as marcas da crucificação. Então a aparência era a mesma, mas Jesus, ele não precisava mais abrir uma porta para entrar, ele aparecia, ele conversava com as pessoas, daqui a pouco ele sumia, parecia um fantasma. Só que ao mesmo tempo, quando Jesus apareceu lá na reunião com os apóstolos, o pessoal não queria acreditar, achou que ele era um fantasma. Ele falou, me tem alguma coisa para comer? Ele comia, ele tinha corpo, dá para tocar nele, era de verdade, só que ele, sumia. Por quê? Porque ele estava com um corpo que não está preso à limitação física do nosso universo, do nosso mundo material. É um corpo que ele age nos dois ambientes, matéria e vamos dizer alguma outra coisa assim, antimatéria, sei lá. Então Jesus era poderoso. Esse é o corpo que a gente chama de corpo glorificado. Então todo mundo aqui com esse novo corpo. Bom, esse é o novo corpo. Então a gente explicou que para chegar aqui, com a teoria do sono da alma que os adventistas falam, né? Fica muito organizado o pensamento, fica muito interessante. Por quê? Eu estou aqui vivendo a minha vida, certo? Eu morreu, morte. Deixei de existir, passou um longo período de tempo, eu volto a existir na ressurreição, né? E vou ser julgado, estou aqui de novo de pé. Então não existe esse intervalo de tempo de 2000 anos aqui, por exemplo. Eu não sei. Eu morri, na hora que eu abri o olho, eu estava no céu no dia do juízo final. Eu morri aqui em 1984. Aí o José morreu em 1900. O Flávio morreu em 1500. Aqui 2000 anos depois, vamos dar uma data aqui, 2048. Igual eu citei lá uma outra data outro dia. Não que o mundo vai acabar, é só uma data qualquer, tá? Então, todo mundo, não importa quando eles morreram, não importa a data, todo mundo acorda no mesmo dia, dia 24 de março de 2048, vamos supor, às 9 horas da manhã, certo? Não importa quando você morreu na história da humanidade, todo mundo vai acordar no juízo final, não existe consciência após a morte. Essa é a doutrina do sono da alma. Eu morri, o meu corpo se desfez, a minha alma deixou de existir, a minha consciência deixou de existir. Para eu ser julgado, eu tenho que voltar a existir. Mas não é essa a doutrina batista, nem a doutrina da Bíblia, conforme o nosso entendimento como batistas. Nós mostramos que Jesus não ensinou isso, certo? Nós mostramos que Jesus, certo? Falou para a pessoa que estava lá do lado dele na cruz. Então tinham 3. Antes de você continuar, Pode questionar, pode falar.
Então, precisamos admitir que essa doutrina está errada. Isso, foi o que eu acabei de falar. Não é a doutrina batista. Doutrina adventista, sono da alma, está errado. Isso precisa ficar bem claro. Sim. Bem simples. Sim. Então, Jesus estava na cruz, o ladrão falou mal de Jesus, outro ladrão falou bem de Jesus, para o ladrão mal, falou: como que você critica Jesus estando na mesma condenação? Nós fizemos por merecer, mas ele não. Aí o ladrão bom, né? Falou: Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino. Ele falou com toda a fé. Jesus está lá derrotado na cruz, e ele fala para Jesus lembrar de quando ele entrar no reino. Olha a fé desse cara. Aí Jesus fala: você vai estar comigo hoje no paraíso. Então, paraíso, o que é o paraíso? O paraíso é o mundo intermediário que Jesus ensinou lá na parábola do rico e do Lázaro. Então vamos desenhar aqui o paraíso. Vejam bem, eu vou só dar uma ênfase, que tem gente que fala, não, de outras igrejas, né, que nem acho que a Testemunha de Jeová fala assim: eu te digo hoje que você vai estar comigo lá no futuro no paraíso. Adventista também, né? Está errado. A questão é que a pessoa fala para Jesus no futuro: quando você vier no seu reino, quando entrares no teu reino, você se lembra de mim. E Jesus dá a resposta que é ainda hoje, agora, você vai estar comigo. Então é agora. Parábola do Lázaro, mundo espiritual. Lázaro, mendigo, morreu. Rico, morreu. Lázaro desceu, todo mundo desce, né? O mundo hebraico, o mundo dos mortos é embaixo da terra. Morreu, foi sepultado. Seio de Abraão. Então aqui é o paraíso. É o lado bom da morte. E aqui é o lado mau, que é o inferno, a chama. Então Jesus ensinou isto aqui. Quando Jesus falou para o ladrão na cruz, ele falou que ele estaria com... Hã? Paraíso não conhece, não. É com S? Paraíso de todos os lugares. Ok, tudo bem, sem problema. Paraíso com S, não tem problema. Jesus falou para o ladrão: você vai estar comigo no paraíso, no seio de Abraão, o lado dos justos, no mundo dos mortos. Então o mundo dos mortos tem uma divisão, né? Vamos colocar aqui um foguinho, né? Aí vocês sabem a história do rico e do Lázaro. O rico está aqui e fala: ó, pai Abraão, manda o Lázaro molhar a ponta do dedo e vir aqui consolar minha língua, só uma gotinha de nada. Aí o pai Abraão fala: olha, você lembra que na sua vida você não foi atormentado e o Lázaro era atormentado. Aqui nesse mundo a realidade é invertida: você é atormentado e o Lázaro é consolado. É a justiça de Deus, certo? Que Abraão está citando. Então, para você agora não tem consolo, não tem misericórdia. Você não teve misericórdia do Lázaro, não tem misericórdia para você. Então, Jesus falou dessa cena aqui, porque Jesus ensina isso, que nós morremos e a nossa consciência vai para um lugar chamado paraíso. E nós aguardamos lá o dia da ressurreição. Quando for o dia da ressurreição para ir para o juízo, a nossa alminha, o nosso fantasminha vai sair daqui, vai entrar no nosso corpo de barro, que estava morto, vai ressuscitar ele com um corpo totalmente diferente, e aí vai para o julgamento. Só que nesse julgamento, como já mostrei para os irmãos, tem o pessoal da esquerda e o pessoal da direita. Então,
nós vamos para o lado da direita, já fica lá para o lado da direita, certo? Então, já está definido, mas tem que passar por esse momento final, certo? Então, a pessoa que está aqui, no dia do julgamento, ela fica do lado direito, e a pessoa que está aqui no dia do julgamento, ele fica do lado esquerdo, não tem purgatório, aqui não é uma possibilidade de mudança de posição, aqui é uma sala de espera, cada um vai ter a sua sala de espera para o dia do julgamento, já está definido, é definido quando você decidiu aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Então, isso tudo aqui ainda não é a nossa aula, é só para a gente entender um pouquinho. Então, quando a gente fala de alma, de espírito, a gente está falando de algo que sai do corpo de barro, certo? E volta para Deus. E aí eu expliquei que lá no processo de criação, todos no hebraico, vou escrever a palavra hebraica aqui, em português mais ou menos, que é o Nefesh Hayah. Esse aqui é o Y, né? Que é o ser vivente. Não está em hebraico, está meio aportuguesado aqui, transliterado. Essa palavra aqui é dada para o homem e para o animal. Isso significa que homem e animal morreu, como não tem sono da alma, o espírito, a alma sobe para o céu. Então, o que diferencia a alma humana da alma do animal? O espírito humano do espírito do animal. E é aí que entra a imagem de Deus gravada. Então, como eu falei, por que eu estou dando essa ênfase aqui? Porque eu falei, e eu estava certo, eu falei certo, de uma forma didática, falar que a imagem de Deus que nós temos não é o nosso corpo, mas é a nossa alma. É certo. Só que não é ainda perfeito essa explicação, porque a imagem de Deus, os animais também têm alma. Então, os animais têm imagem de Deus? Não. Então, a imagem de Deus está gravada na alma humana, mas não está gravada na alma dos animais. Então, os animais têm alma, têm espírito, igual toda a criação, porém, no ser humano, a imagem de Deus foi posta, não foi no corpo, foi na alma, foi no espírito. O espírito que Deus colocou no ser humano não é um espírito especial, diferente, como pensaram tantos, e por isso o ser humano, o que eles pensavam? Que o ser humano, na concepção, na criação do bonequinho de barro, né, Deus pegou e colocou um espírito diferente aqui, e nos animais Deus não colocou nenhum espírito. Então Deus soprou o espírito no homem, mas os animais não, todos têm, todos são Nefesh Hayah, só que a imagem de Deus foi colocada nesse espírito. Então, o que diferencia o ser humano do animal não é o corpo, não é a alma, é a imagem de Deus, não é o espírito. Então, todos têm espírito, todos os que vivem, todos os que morrem têm corpo e espírito, espírito e alma, força vital que anima, está vivo. Dentro dele foi colocado fôlego de vida, espírito. Tenta entender isso. Eu sou Deus. Peguei ali um objeto inanimado, soprei nele, ele começou a se mexer. É isso que significa vida. Eu, com o meu poder, eu dou vida para aquilo que não tinha vida. Eu coloco o espírito e ele vive. É assim que todos os seres que são vivos vivem. Pela minha força, pelo meu querer, pela minha vontade, eles estão animados. Morreu, certo? Essa energia volta para mim. Aí, a doutrina do sono da alma, essa energia é uma energia de vida, não traz a consciência da pessoa, a pessoa deixa de existir, precisa ser recriada para ser julgada. Doutrina
que nós pregamos aqui, que está na Bíblia, que Jesus ensinou, morreu, existe uma separação do corpo e da alma, e aquilo que é alma, que é elemento sobrenatural e espiritual, ele vai com a sua consciência, com as suas lembranças, com a sua personalidade, para um lugar chamado céu, aguardar o dia do julgamento de todos, que vai ser todo mundo julgado ao mesmo tempo. Por isso que todo mundo tem que aguardar, porque vai ser coletivo, todo mundo junto. Finalmente apareceu perguntas. Pode perguntar. Nós ouvimos sempre que nós somos dicotomista ou tricotomista, corpo e espírito e alma. Como se define ou separa alma e espírito? Então, aí é o que eu tentei explicar algumas vezes, né? Então, nós temos 3 palavrinhas: o espírito, a alma e o corpo. Disseram que o animal tinha o corpo e a alma. A alma morre junto com o corpo, é a força vital. Morreu, ela se esvai, ela volta para Deus e desaparece, se une ao todo, à natureza, ao universo. O espírito do homem volta para Deus e vai para o céu. E essa é a doutrina, né, do tricotomista. O que eu estou mostrando para os irmãos na Bíblia, mostrei os versículos nessas 3 aulas, está lá nos vídeos guardados na internet, é que essa separação aqui entre essas palavras não existe, porque são palavras sinônimas. Quando Deus criou o boneco de barro, Deus não colocou alma e espírito, Deus colocou um elemento espiritual dentro do corpo de barro. E aí a pessoa passou a ser alma vivente. Então vamos dizer que aqui Deus colocou o espírito. A junção do espírito, olha só, presta bastante atenção. A junção do espírito mais corpo é igual à palavra alma. E a alma é o que? É a pessoa. É o ser. Certo? Então, objeto inanimado, uma pedra, eu soprei nela, ela começa a se mexer. E daí, como se explica aquele versículo que fala que a palavra do Senhor é apta para discernir entre o espírito e a alma, entre juntas e medulas? Como é que se explica? Será que não seria uma junção difícil de nós compreendermos, mas que ela existe, essa separação? Só Deus pode ver, que não está revelado para nós vermos? Será que não existe? Será que eu posso pegar isso e juntar tudo, sendo que a Bíblia diz que existe? A Bíblia não diz que existe. Como que diz o A versículo? Bíblia não diz que existe. Certo? Vamos colocar assim bem claro. Não diz que existe. Todos os versículos que eu já mostrei para os irmãos nas aulas passadas, eles mostram que as palavras são trocadas, né? Por exemplo, tem um texto lá no Antigo Testamento, eu não sei no português, no hebraico, fala que Jesus vai dar a sua alma em resgate de muitos. Aí lá na cruz Jesus rendeu o seu espírito, certo? Ele deu a sua alma ou ele deu o seu espírito? Aí fica um tanto complicado, né? Essa é a parte que a gente não entende. Então é o que eu estou tentando explicar. Eu estou tentando explicar para vocês que não é para complicar, que é para descomplicar. Então as palavras são sinônimas. O que tem que se entender, que precisa se entender, é que as palavras são sinônimas. Então quando fala que Jesus vai dar a sua alma em resgate de muitos, e depois fala lá na cruz que Jesus rendeu o Espírito, quando falou em alma, estava escrito no Antigo Testamento. Quando falou em Espírito, estava escrito no Novo Testamento, em grego, mundo ocidental, comunicando para pessoas de outros povos. Novo Testamento escrito em grego, certo? Então,
Eu mostrei para os irmãos ao longo da Bíblia, mostrei aquele texto de Jó, e eu não quero ficar lembrando dos versículos, tá? Porque eu já dei isso na aula, eu sou exigente, eu sou chato, tá? Eu já dei os versículos, já provei para vocês, então não vou ficar lembrando essas coisas. Então lá está escrito lá, Deus é o Pai, né? Ele criou o espírito de todo ser vivente, a alma de todo ser vivente, o espírito de todo homem, né? São sinônimos, tá? Então, lá para frente, mas só lá para frente, eu vou chegar nesse versículo, nessa separação, a gente pode abordar de uma certa forma isso, mas agora não. Agora, o entendimento que a gente consegue ter, fora esse versículo que o pastor citou, é que é tudo uma coisa só, porque é isso mesmo, tá? Então, espírito mais corpo é igual a alma, certo? E então todo ser, seja uma pedra, soprei nele, ele está animado, a pedra começa a se mexer, recebeu a energia espiritual, começou a se mexer. Então, animais, homens, todos receberam a mesma essência. A diferença é que Deus colocou a sua imagem dentro do ser humano. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos com essa explicação é que o ser humano, ele é exatamente igual a todo o resto da criação. O que diferencia o ser humano é a imagem de Deus. Então, estou dando foco nisso. Eu quero que vocês entendam isso. É a imagem de Deus. Eu não quero que vocês se percam na doutrina do Espírito, igual tentaram separar Espírito, alma. Não quero que vocês se percam nisso. Não é o espírito humano, o homem ter espírito, o animal não ter espírito, que faz o ser humano ser imagem de Deus. O ser humano, o animal, tem a mesma qualidade, a mesma criação, a mesma capacidade. Pastor, minha pergunta tem que ser agora que eu ia fazer. Pode perguntar. Eu discordo, eu acho diferente. Porque a Bíblia não mostra detalhes com relação à criação dos animais, mas mostra detalhes da criação do homem. E o homem foi de uma maneira especial pegado, soprado e colocado vida. E os animais? Deus pegou um e soprou também e colocou vida? Não, Deus disse, haja. Então, para mim, eu vejo a diferença da alma humana para a alma do animal. Eu percebo essa diferença. Você acha que... A diferença está aqui, que Deus colocou a imagem dele na criação do ser humano. Não é o elemento constitutivo do homem e do animal, do ser vivo, que diferencia. Quando a gente pega as doutrinas, o pessoal pegou e fez assim: olha, animal, ele não é nada. É tão sério. Animal não é nada. Animal é alma e corpo. O homem, ele é espírito, alma e corpo. Então existe uma parte animal do ser humano que morre igual ao animal e desaparece. O espírito vai para o céu. Doutrina tricotomista. Animal não é nada, animal é um robô. Ele morre, ele não vai para o céu, ele não tem existência. Usaram isso para os negros. Há muitos 500 anos atrás falaram: negro não tem alma, eu posso escravizar ele. É afrodescendente, isso eu vou ser preso. Certo? Falaram isso. Não tem alma, por isso eu posso escravizar. Ele é um subser humano.
Os animais não têm alma, por isso eu posso judiar deles. Os índios não têm alma, tá? Por isso eu posso, não tem alma, não tem espírito, né? Por isso eu posso pisar. Como se fosse um ser inferior. Um ser inferior, certo? Então, Deus, de fato, na criação, eu já expliquei mostrando os versículos, mas a ideia aqui é para tirar dúvidas mesmo. Eu vou explicar de novo. Deus falou: produzam os mares enxames, né, de seres viventes. Então, se produziu, as águas produziram seres viventes. Deus deu uma ordem. Deus poderia ter criado o ser humano dando uma ordem, apareça ser humano? O que vocês acham? Poderia. Ou ele não é Deus? Porque Deus pode qualquer coisa, certo? Deus pode qualquer coisa. Ele pode fazer assim e acabou. Aparece o planeta. Por que a Bíblia então mostra Deus criando em 6 dias? Alguém sabe explicar o porquê? Pra gente, didática, pra gente entender. Então, eu quero que os irmãos entendam. Quando a gente está falando de Deus, Deus é todo poderoso. A gente chegou a esse entendimento. O que é Deus? Deus é onipotente, todo poderoso, onisciente, ele sabe tudo, e onipresente. Eu mostrei para os irmãos que Deus, ele vê o tempo, está todo o tempo, ele sabe todas as coisas, e ele pode todas as coisas. Então Deus, ele pode fazer assim e aparecer um planeta cheio de vida e cheio de seres humanos, certo? E ele ainda pode fazer esses seres humanos, olha que louco, ele ainda pode fazer os seres humanos aparecerem nesse planeta pensando que eles têm um passado. Ele pode colocar na mente das pessoas uma vida inteira, uma ilusão, para eles pensarem que eles já existem há tantos mil anos, e na verdade eles não têm. Deus pode fazer isso. Deus pode, se Ele quiser, Ele pode, porque para Ele não tem limites. O que limita a Deus, né, são a nossa incapacidade de compreender aquilo que é incompreensível. Somos nós que pomos limitações para Deus. Então, na Bíblia, Deus realmente ele criou os animais, criou as plantas daquele jeito. Quando foi se tratar da criação do homem, didaticamente, para nosso entendimento do amor, do carinho de Deus, ele pega e mostra como se fosse uma cena de um oleiro fazendo um bonequinho de barro, soprando na narina, com todo cuidado, certo? Então dá aquela parada, olha, aqui, porque é isso mesmo que o ser humano é. Olha só, Deus criou um ambiente, o habitat, para colocar o ser humano lá. O projeto era colocar o ser humano, certo? Para administrar, para crescer, multiplicar, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. O ser humano é o administrador do mundo. Deus criou o mundo porque o mundo é importante, porque Deus gosta dos animais, dos passarinhos? Não. Também, certo? Mas Deus criou o mundo para ser a casa do ser humano. Ele criou a casa e depois ele colocou o ser humano. Quando aquele texto da criação, do detalhe do ser humano no jardim do Éden, Deus criou o jardim, Deus planta o jardim e Deus coloca o ser humano na casa, o jardim. Então, é o detalhe. O ser humano é a coroa da criação, que a gente fala em teologia, a glória de Deus ali, aquilo que fecha, né? Então Deus vai lá e faz aquele bonequinho com todo cuidado, sopra nele e ele se torna ser vivente. Então eu estou explicando para os irmãos que esse detalhe da criação não é porque está detalhado ali que aquilo que é especial é esse elemento aqui, que é esse elemento que é a imagem de Deus, que é o que torna o ser humano importante para Deus, é porque Deus colocou um pedaço dele dentro do ser humano. Eu estou dizendo que não é um pedaço que é uma constituição importante. Eu estou dizendo que é a imagem de Deus gravada neste elemento, tá?
É isso que eu estou querendo que os irmãos observem, que os irmãos foquem. É a imagem de Deus, não é o ser espiritual em si. Então, por exemplo, o diabo é um anjo espiritual. Ele tem um espírito, o corpo dele é espiritual, mas ele não, certo? O fato dele ser espírito não o torna importante para Deus por si só. Precisa ter isso. E é isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos, é isso que é o foco. Que não importa se você é um ser vivo, se você tem uma alma, se Deus te criou, se Ele colocou um pedaço dele mesmo para te constituir, para te dar uma consciência independente, não importa. Não é isso que vai te fazer ser valoroso. É a imagem dele em você que te dá o valor. Se você tem um elemento espiritual, se você é espírito, igual o diabo é, mas você não é a imagem de Deus, você vai queimar. O grande problema aí para poder entender isso que você está tentando explicar é que como que você não consegue ver a imagem de Deus. Quando você trouxe o espelho, você trouxe o pratinho lá, que no espelho você viu a imagem, no pratinho você viu uma imagem mais fosca. Então, o que você queria dizer com aquilo? Tentando mostrar a imagem. Mas você se percebe que a pergunta é: como você pode, então, refletir essa imagem de Deus na sua vida? Porque você não consegue, ninguém consegue ver a Deus, porque Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, como é que você vai ver a imagem dele? Então, como que você pode saber e perceber essa imagem de Deus na sua vida? É isso que a gente precisa saber. Isso. É isso que a gente quer chegar aí. Isso. A gente quer saber isso. Então, é isso que a gente quer que você explique. Isso. O que é isso? Isso é a aula. Isso é a aula. Está entendendo? Porque eu estou tentando mostrar para vocês separando as coisas, certo? Eu fui trabalhando, separando as coisas para falar sobre a imagem de Deus e saber o que é a imagem de Deus que está colocada no ser humano e como é que a gente vai se aproximar da imagem de Deus. É isso que eu quero dizer. Todo mundo aqui está querendo saber. Não, mas isso aqui é a aula. A aula é isso, a essência da aula é isso. Imagem de Deus. Então, até agora eu estou tentando organizar o entendimento do que não é. Eu já falei algumas vezes nas aulas passadas que o corpo, a aparência não é. Eu estou falando que o elemento espiritual não é, né? Então lá no dicotomista, então vamos relembrar aqui de novo. Você precisa concluir. Vamos relembrar aqui de novo, dicotomista, tricotomista. Duas divisões, né? Cadê? Dicotomia. Dicotomia, né? Dicotomia. Tricotomia. Então, tricotomia, corpo, alma, espírito. Dicotomia, corpo, alma. Então, dentro da doutrina cristã, quem é dicotomista diz que quem vai para o céu é a alma. Aí você vai ver lá em Apocalipse, debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Alma.
Quem é tricotomista fala que é o Espírito. Jesus entregou o Espírito, né? O Espírito volta para Deus que o deu. Então, o Espírito, não a alma. Por quê? Dizem que o animal tem alma e que a alma e o corpo são uma coisa só. Que enquanto o corpo está vivo, existe alma. É uma energia vital. Morreu, acabou. Então o animal não tem espírito, o animal não vai para o céu. Certo? Eles entendem dessa forma. Animal não tem um elemento que vai para o outro lado. Animal é um ser inferior. Aqui eu estou mostrando no hebraico, tá? Estou do lado desse daqui, mostrando no hebraico que essa palavra aqui, certo? Ela é uma palavra que significa aparelho respiratório, né? Nefesh hayah, ser respirante. Então, o homem é Nefesh hayah, ser respirante. O animal é ser respirante. Tudo que tem fôlego, respira, é Nefesh hayah. Essa é a constituição do hebraico, lá no início, lá em Gênesis, e durante toda a Bíblia, o Antigo Testamento sempre está falando que o ser humano, ele é um ser humano chamado de ser respirante. Então, mostrei lá no hebraico que é isso. Essa alma, então, quando lá no Apocalipse fala que é ela que está debaixo do altar, ela é a parte espiritual também, tá? Então, ela que vai para o céu mesmo. E toda a confusão que se dá é a questão da confusão de nomes diferentes, que a nossa mentalidade ocidental quer, porque quer. Eu achei uma palavra diferente, ela tem que ter um significado diferente. Eu já mostrei que na mente hebraica, quando ele escreve, quando ele fala para o pessoal no Novo Testamento, é um judeu falando para o mundo grego, tá? O judeu fala: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O judeu está falando a mesma coisa, ele está falando de nuvenzinha. Mas a nossa cultura, o nosso mundo, o nosso pensamento ocidental, na hora que ele lê isso, ele quer entender que o judeu está falando palavras diferentes. E eu estou mostrando para os irmãos que quando o judeu escreve o Novo Testamento e ele usa palavras diferentes, você precisa se lembrar que é um judeu que está escrevendo o Novo Testamento, que é um apóstolo de Jesus, um judeu. Ele está comunicando com o mundo grego. Então ele fala: sejam santificados e preservados em todo o seu corpo, alma e espírito. Ele está querendo dizer tudo. Quando a lei de Deus diz lá: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, só quer dizer uma única coisa: é para amar a Deus com tudo que você tem. Mas ele fala: amarás o Senhor teu Deus, pois de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Há várias quebradinhas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas. Mas ele só quer dizer uma única coisa. E a Bíblia, então, ela trata desse jeito várias e várias coisas. Está lá os anjos no céu, e o profeta vê os anjos no céu, e os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo. Eu já expliquei para os irmãos que até na tenda da congregação, no tabernáculo, existia o santo. Então, primeiro nível santo. Segundo nível, é 2 vezes santo. É o santo dos santos. Santo dos santos, né? Dos santos. Terceiro nível, que é o que os anjos estão cantando lá no céu. Santo. É igual a criança falando: não, é santo do santo do santo, né? 3 vezes santo. 3 vezes santo. Santo, santo, santo. O que está querendo dizer? Que Deus é santíssimo. Lembra dos números? Números 7
vezes, aqueça a fogueira 7 vezes mais, né? Naquele mundo, para aquela época, aquele número 7 significa perfeição. Então, aqueça a fogueira ao máximo possível. Deus criou o mundo em 7 dias, perfeição. O 7º dia é o dia que fecha. É lógico que é o dia que fecha, porque é o número da perfeição. Então 6 é imperfeito, 6 não está fechado a história da criação. É didática, sabe? Tem significados por trás, certo? Então, por isso que o mundo foi criado em 7 dias, porque traz essa ideia de perfeição, né? Então, são várias coisas que são ocultas, né? Que eu estou começando aqui a desvendar aqui para os irmãos, para a gente entender um pouco melhor e deixar a nossa capacidade de entendimento mais afinada. Eu mostrei para os irmãos, estou tentando mostrar para os irmãos, que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Jesus, ele se apresentou como homem. Quando nós queremos conhecer a Deus, nós não vamos olhar para o aspecto humano de Jesus. Nós queremos ver algo que está dentro do homem. Nós queremos ver o que está no coração de Jesus, o que está na mente de Jesus, tá? E é ali, dentro do coração de Jesus, da personalidade de Jesus, da pessoa de Jesus, não mais no âmago da alma de Jesus, a essência que está lá dentro é que a gente quer chegar para estudar. E aí eu falei no começo das aulas que a gente não tem a pessoa de Jesus, mas olha só que interessante. Agora eu vou para fechar aqui, para arrematar. A Bíblia fala que você tem a mente de Jesus. Então, para estudar a imagem de Deus, apesar de eu não ter Jesus, eu tenho uma cópia de Jesus, que é você, crente. Ele colocou dentro de você a mente de Cristo. Então eu posso usar o que? A mente humana sem Cristo, para comparar, pois eu estou sendo bem técnico, uma pessoa sem Cristo ou uma pessoa com Cristo. E aí eu consigo saber o que diferencia uma da outra, e eu sei como que é bem detalhado a mente de Deus e o que não é a mente de Deus, o que é a imagem de Deus e o que não é a imagem de Deus. Mas Deus criou o ser humano à sua imagem, então dá para aproveitar alguma coisa aqui, mas não é perfeita igual a de Cristo. Então aqui tem algo que é mais perfeito ainda. Então a gente vai sim analisar a psique humana, e a gente vai analisar a parte espiritual. Seria aquilo que Paulo diz? Você não está longe do reino de Deus. Não. Não. O homem natural não discerne as coisas de Deus. O homem espiritual discerne as coisas de Deus. Sim, mas é. E é aquilo que às vezes pode se falar na Bíblia sobre a divisão entre alma e espírito. Que é difícil para a gente compreender. Certo? Pode-se falar aquilo. Mas o que eu estou querendo dizer? Tá? Com muito cuidado. Que o espírito, a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, mente e coração, está aqui dentro. Tá? São formas de analisar uma pessoa. Não é para separar de fato, tá? E também dá para, tá, mas tá junto aqui. Então, eu sei que já complicou, já bagunçou tudo, mas o que eu queria era mostrar para os irmãos isso, tá? Que a Bíblia, ela nos dá vários elementos, a criação de Deus dá vários elementos, o próprio homem tem o elemento imagem de Deus, mesmo após a queda, ele ainda tem seu valor, e é por causa disso que Deus quer salvar o ser humano. Mas
Se o ser humano se afastar e continuar se afastando da imagem de Deus, certo? Se ele não resolver restaurar essa imagem através do sacrifício de Jesus, se ele não aceitar Jesus que restaura essa imagem, né, que tira a sujeira que está em cima desse espelho, para que ele possa refletir a glória de Deus, se ele não aceitar essa purificação que Jesus faz, essa manutenção que Jesus faz, se ele não aceitar esse sacrifício de Jesus que nos limpa com seu sangue, que nos restaura, ele vai para a grande lixeira cósmica que é o inferno. Então, acho que por hoje a gente pode encerrar. E a gente continua, então, nas próximas aulas. Aí a gente vai entrar no outro estágio, num nível um pouco mais profundo, com bastante psicologia agora.